Tá aparecendo na tela? Tá começando, tá mostrando que tá gravando. Eita. Tá dando um retorno, né? Pronto, parou agora. Parou. Tá gravando e tá mostrando já. Ótimo, perfeito. Então, gente, todo mundo, muito boa noite. Estamos começando o primeiro encontro coletivo do ciclo 3 do programa Brasil Mais. Sejam todos muito bem-vindos a essa noite de quarta-feira. E a palestra de hoje, na verdade, o encontro de hoje, vocês vão observar palestras inovadoras. Eu não sei se vocês viram que a gente tinha mandado um linkzinho, voltado uma palestra no YouTube. Não sei se vocês conseguiram assistir, porque eu sei que vocês estão bem atarefados, então quem não conseguiu assistir, a gente vai passar aqui para todo mundo ver e nivelar. Algumas dicas que a gente dá só para todo mundo saber é para desligar os microfones, para não ficar dando retorno. Agora, vocês podem falar a qualquer momento, se vocês quiserem, não tem esse negócio de interromper, não. Podem ligar o microfone se quiserem falar, se quiserem compartilhar, se quiserem ter alguma dúvida, cliquem e falem, não tem problema. Esse encontro está sendo realizado com todos os empresários, Meise de Natasha do Ciclo, e hoje, como a gente falou, a agenda do dia são palestras inspiracionais. Então, espero que vocês aproveitem. A gente não quer fazer de uma forma chata, a gente quer que vocês aproveitem ao máximo. E, para isso, a gente precisa se conhecer. Tem alguns empresários meus aqui que já me conhecem, mas eu sei que tem outros que não me conhecem, então vou me apresentar. Meu nome é Ingrid Laís. Eita, tá dando retorno. Meu nome é Ingrid Laís, eu sou agente local de inovação. Sou engenheira de pesca de formação, formada pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. E também sou técnica em eletrotécnica pelo Senai. E eu sou uma pessoa que gosta muito dessa parte de marketing, eu gosto muito de conversar com relação a processos, eu fico falando com especialista em marketing e processo, né, Ingrid? Marketing e processos. E assim, eu me juntei com a Natasha porque eu acho que a gente combina muito. A gente conversa e conversa muito e meio que se complementa. Eu gosto dessa parte de marketing e processo e a Natasha é especialista nessa parte de inovação. Então, ela vai se apresentar agora. Espero que vocês aproveitem. Boa noite, gente. Meu nome é Natasha Vieira. Alguns aqui já me conhecem, estou vendo aqui vários rostinhos conhecidos de empresários que eu estou atendendo. Estou super feliz pela participação. Imagino que tenha sido super difícil, né, fechar essa agenda aí nessa semana que é desafiadora, uma semana do Black Friday. Mas deixa eu me apresentar e eu quero que vocês interajam, né, se apresentem, porque esse é o momento também da gente trocar as dificuldades, de vocês ampliarem o network. Atualmente eu estou cursando mestrado na UFPE. Estou aqui no terceiro ciclo, né, a gente está indo pelo terceiro ciclo como agente local de inovação. E aí, a minha área mesmo de pesquisa e que eu gosto de atuar é justamente levar a inovação dos pequenos negócios de uma maneira criativa, de uma maneira mais didática. Eu já tive muita experiência como empreendedor, então eu sei como eu vou lá, tentando equilibrar os pratos. É difícil, né? Muita coisa, muita decisão que a gente tem que tomar como empreendedor. E aí eu quero ver quem é que se habilita inicialmente para se apresentar, falar a sua empresa, qual é, dizer onde é que está localizada, se a empresa tiver sede, né, que tem muitas empresas aí que estão no home office, então se vocês já estiverem atuando presencialmente, falem aí o nome de vocês, a empresa, a área de atuação e a localidade. Algo breve, em torno de 1 minuto, 40 segundos para cada, para a gente não se estender tanto. Mas eu, dessa vez, vou ser a carraca, vou controlar o tempo aqui. A gente vai dar 40 segundos. Natasha, tenta mutar o microfone. A gente vai dar 40 segundos para vocês se apresentarem. Então, deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Quem quer ser o primeiro? Eu vou ser o Vá-se embora, Nada. Peraí. 3, respire. Vou falar 3, 2, 1, valendo, viu? 1, 2, 3 e vai. Bom, meu nome é Leonardo, eu trabalho com restaurante. Tenho 2 restaurantes, um de comida japonesa e o outro de cozinha regional. O nome é Maria Menezes Regional, o outro é Raia, fica aqui na Ibiribeira, próxima Lagoa do Araçá, sentido aeroporto. Já trabalho 3 anos com um restaurante. Perfeito. Quem mais tem um próximo, sabe chamar pelo nome. Então, aí. Deixa eu ver aí o rival.
Meu nome é Rivaldo, sou proprietário do Salão Originália aqui na Antônio Falcão. É um prazer conhecer todos. Ia ter um bate-papo aqui, mas é um prazer conhecê-los. Prazer conhecer você, Rivaldo. Mais alguém? Vamos embora. Vamos embora que tem tempo. Redes sociais, aqui no chat. É interessante para vocês se seguirem, conhecendo. Sim, verdade. Podem colocar. Verdade. Se vocês quiserem também, depois, ao final, a gente pode criar um grupo com vocês e com outros empresários além de vocês. E a gente colocar a área de atuação de cada um. Então, se vocês precisarem por uma casa, vocês já entram lá no grupo, vem e entram em contato direto. Pode ser. Mas se quiserem também botar uma roubinha, podem botar. Oi, Sandra, pode falar. Oi, eu sou Sandra, sou da Homem Cardoso, que é a Mega Motopeças de Camaragibe. A loja trabalha com peças e acessórios para motocicletas e somos, ainda novatos. Nós inauguramos em 2017, né? Estamos com 4 anos de loja ainda. Não temos, assim, uma grande trajetória, não, mas estamos aí na guerra. Isso é importante, é continuar, não parar não, tá certíssima. Foi ótimo lhe conhecer. Mais alguém quer falar? Vamos, Luiz Gustavo, seja bem-vindo. Oi, estão me ouvindo? Sim, estamos sim. Então, eu sou Luiz Gustavo, eu sou formado em administração, sou formado em gestão comercial, tenho pós em gestão de negócio, há 15 anos sou gestor, líder, no mercado da área de correspondente bancário. Há 2 anos e meio eu tenho uma financeira, correspondente bancário, em Afogados, tenho uma loja, estou crescendo e abrindo mais outra agora. Aí, legal, seja bem-vindo. Em Afogados, né? É. Afogados, tá certo. Obrigada. Eu estou vendo que vai expandir, ele vai expandir, já vai abrir mais um, já é no próximo ciclo, já pode falar assim novamente. Legal. Bom, boa noite. Boa noite. Meu nome é Wellington, tá? Eu trabalho na área de cafeteria, a Coftal, que fica localizada no Shopping Recife. Estamos aí há 4 anos, né, nessa luta. E é isso. Trocando ideia agora com todos aqui para poder melhorar cada vez mais os processos. Maravilha, esse é o foco da gente. Mas alguém, deixa eu ver. Falta Silvia e Ítala. Vocês querem falar? Oi, falo. Então, eu sou Silvia, eu estou como gestora aqui da Clínica Vita, a Policlínica de Saúde. Ela está localizada lá em Garaçu, a gente já tem uns 7 anos, né, que está funcionando. Um pouquinho mais com outro nome, mas nessa gestão agora 7 anos. Obrigada. Quais são as áreas que tem na clínica? Isso. Então, temos várias unidades médicas, tem psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, psicopedagogo, pilates, dentista, fono, acho que é isso. Legal, e é interessante que a gente pode trabalhar aí, fazer um programa de parceria para de repente fazer uma parceria tipo, programa de motivação, para que os funcionários tenham aí um desconto das empresas que estão participando. Você tem várias oportunidades aí, a gente pensar juntos. Ótimo. Verdade. E agora, o Ítala, né? E aí, Ítala? Boa noite a todos. Meu nome é Ítala. Eu estou aqui, na verdade, representando o gestor, né? Que é seu Gleison Vitorino. Eu faço parte da BCS Serviço, uma empresa de consultoria e contabilidade. Já estou lá há 20 anos. E, na ausência dele hoje, eu estou representando para aprender e crescer um pouco mais aqui com vocês. Seja muito bem-vinda. E se vocês quiserem falar nisso, se vocês quiserem também trazer algum dos funcionários de vocês, algum gerente, não tem problema, viu? É aberto para eles participarem também. Do mesmo jeito que Ítala está aqui, está participando e está substituindo o dono,
vocês também podem fazer isso. Ou substituir ou trazer a equipe, que não tem problema nenhum, tá bom? É aberto para todo mundo. Bom, então agora a gente vai dar início a uma palestra sobre inovação, para vocês entenderem um pouco mais, se familiarizarem, e para a gente abrir o debate, né? No começo do encontro, a gente assim, começa assim, um pouco mais tímido, assim, esperando os empreendedores entrarem, mas aí, quando vocês agora vão ver esse vídeo, a gente vai começar a abrir para discussão realmente do que é inovação e como colocar a inovação no seu pequeno negócio. Eu vou iniciar aqui a apresentação do vídeo e vocês me avisem se estiver escutando, se tiver alguma dificuldade de áudio, vocês me repassam, tá certo? Olá, eu sou o Thiago Cunha, gestor de projetos do Sebrae, e trouxe você para dentro desse ecossistema para falar sobre inovação. Não teria lugar mais propício para falar sobre um tema tão relevante para você, dono de um pequeno negócio. Aqui, um conjunto de pequenas, médias, grandes empresas, além de investidores, consultores e instituições, se reúne para inovar. Isso mesmo que você ouviu. Empresas dos mais variados setores, até concorrentes, estão aqui, pensando de forma empática, ou seja, se colocando no lugar do cliente, de forma colaborativa, pensando em soluções a partir da integração e da diversidade, e experimentando para descobrir o que gera valor para o cliente. Aqui é possível aprender, ensinar e gerar negócios. O que pode parecer muito estranho em um primeiro momento, para a gestão da inovação é uma realidade. Muitas vezes, as empresas não possuem todas as competências para inovar e, por isso, buscar fora das quatro paredes da sua empresa é uma estratégia e deve ser utilizada. Uma dica: busque no seu estado ambiente de inovação e grupos de empreendedores que possuem interesses em comum. Aprenda e compartilhe com eles. Todos os estados possuem uma rede de instituições que trabalham com inovação e pode lhe ajudar. E eu quero deixar esse recado: para trabalhar com inovação, você não precisa ser e muito menos ter. Você precisa querer. E isso passa pela forma de agir, de pensar e olhar para o mercado. Inovação é uma combinação de fatores, experiências e aprendizados que, quando bem estruturados, culminam em melhores entregas de valor para o cliente. Então, Thiago, o que é inovação e qual a importância para um pequeno negócio? As empresas inovam para atender a necessidade de um grupo de clientes. E aonde estão e quem são esses clientes? Estão nas plataformas digitais, querem ter uma experiência única, valorizam a customização, não querem perder tempo, estão mais preocupados com o meio ambiente, com as questões sociais e muitas outras tendências que você precisa ficar de olho. Então, você deve estar se perguntando: como adequar os meus processos, produtos, serviços e até modelos de negócios para atender essa realidade que muda com uma velocidade altíssima? A resposta não está na palavra inovação, mas no ato, que nada mais é do que agir de modo novo, agir diferente. Então, tudo que você faz de maneira diferente, que no final do dia resulta em mais dinheiro no caixa da sua empresa, é uma inovação. Ou seja, são as ações que você e a sua equipe implementam e traz aumento de faturamento ou redução de custos. Um exemplo: ter presença nas redes sociais pode aumentar as vendas. Um outro exemplo: ter uma nova forma de se comunicar com os funcionários e clientes pode reduzir retrabalhos e, com isso, sobrará mais tempo para outras atividades. Além de, claro, ter uma melhor entrega de serviço. Afinal de contas, tempo é dinheiro. Você não precisa ter a ideia que vai mudar o mundo. Inclusive, a maioria das inovações, isso é bom e importante, são simples e de baixo custo. Você precisa usar seus recursos financeiros e econômicos de forma eficiente, de forma eficaz e de forma efetiva, ou seja, que produza efeitos para o seu negócio. Então, quando lhe perguntar o que é inovação, pode responder: são as ações implementadas na minha empresa que geram resultados positivos. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para: não é resultado a qualquer custo. O empreendedor precisa estar atento aos resultados financeiros, sociais e ambiental que a inovação se propõe.
Mas por que muitos empreendedores acham que é difícil inovar? Sair da zona de conforto não é uma tarefa fácil, requer muita dedicação e disciplina. Na minha vida profissional, como gestor e empreendedor, já observei muitas pessoas colocando empecilhos para começar a inovar. Por isso, quero compartilhar algumas frases que já ouvi e que são inverdades e explico o motivo. Vamos lá? A primeira: preciso ter muito dinheiro, por isso só grandes empresas conseguem inovar. Isso não é verdade. Grande parte das inovações são introduções de melhorias e que na maioria das vezes são de baixo custo. Além disso, tecnologias, no sentido amplo da palavra, estão cada vez mais acessíveis. Hoje, a mesma ferramenta que uma grande empresa utiliza pode ser acessada por um pequeno negócio. Outra coisa, inovação é coisa de jovem. Errado. Inovação também demanda gente muito experiente, profissionalmente e com experiência de vida. É o repertório do time que faz a diferença e que resulta em boas inovações. Outra, não nasci inovador, não está no meu DNA. Bom, inovação, assim como criatividade, liderança, são competências que podem ser desenvolvidas. Só depende de você. Inovação é tecnologia, computador. Aí aqui abro um parênteses para conceituar tecnologia como um conjunto de processos pelos quais uma organização transforma mão de obra, capital, materiais e informação em produtos e serviços de grande valor para o cliente. Tiago, não entendi nada, ok? Eu explico novamente. Então são todos os recursos que a sua empresa possui e que em algum momento são transformados para fazer uma entrega para o cliente. Então uma caneta e um papel são tecnologias, com as suas limitações, mas são tecnologias. Então uma inovação pode envolver o uso de tecnologia digital, que está relacionado aos aplicativos, sites, tecnologias emergentes, mas não é essencial. Outra coisa, inovação é algo revolucionário. Não é. Inovação não precisa ser algo disruptivo para a empresa ser inovadora. Muitas inovações são geradas com o melhoramento de um produto, de um modelo de negócio, criando novos canais de distribuição para o seu produto, estabelecendo maneiras de ganhar mais dinheiro de forma diferente. Então, tudo que você estiver fazendo para melhorar a percepção de valor para o seu cliente será uma inovação. E como reduzir os riscos na hora de inovar? Bom, além da vontade de querer, que eu mencionei no início do vídeo, gostaria de chamar a atenção para cinco fatores que você deve se atentar e colocá-los em prática na sua jornada da inovação. O primeiro e o mais importante, cliente. Acredite, o cliente é o consultor mais barato e efetivo da sua empresa. Tenha um relacionamento com ele, saiba fazer boas perguntas e certamente terá boas respostas. O cliente precisa estar no centro de todas as suas decisões. O segundo, equipe. Lembre-se, ninguém inova sozinho. Não basta ter uma pessoa ou gestor nos eventos de inovação. Precisa envolver todos os colaboradores, desde a ideação até a implementação. Primeiro, porque o trabalho em equipe é sempre muito mais rico do que a opinião de uma única pessoa. Segundo, porque muitas vezes os funcionários têm mais contato com o cliente do que o próprio dono do negócio. Isso será fundamental na hora de priorizar os problemas que devem ser resolvidos. E terceiro, envolver os colaboradores da empresa contribui para ampliar a motivação e engajamento. É o senso de pertencimento que precisa prevalecer. Terceiro ponto, ecossistema de inovação. Já apresentei no início do vídeo a importância de buscar parcerias com outras empresas, institutos de pesquisas e até universidades. Isso é extremamente importante para reduzir o risco da inovação, em termos de dinheiro, de tempo e até perda de clientes. Então, além disso, atuando em parceria, você acelera o lançamento da inovação no mercado, que é um fator determinante. O quarto ponto, metodologia. A utilização de metodologias, que é um composto de ferramentas e práticas, ajuda na compreensão do passo a passo para fazer a inovação. Por isso, quando você participa de programas, precisa entender e internalizar cada etapa para depois você conseguir aplicar com a sua equipe em outras áreas da empresa. Então, metodologias também são importantes porque aceleram o processo de priorização, de validação de ideias, de prototipação e de lançamento no mercado. E o quinto ponto é a orientação de especialistas. Se adaptar, estar próximo de programas de inovação, agentes de inovação, ajuda a sair da estaca zero e minimizar os riscos. Então, buscar mentorias com especialistas para compartilhar sua jornada é sempre uma boa recomendação. Tá, o esforço de inovação tem que refletir nos resultados da empresa. O pequeno negócio tem um grande diferencial em relação às grandes empresas, que é a capacidade de mudar rápido. Então, aproveite essa vantagem competitiva e aprenda rápido, com o menor custo possível. Aprenda com o teste, implemente as mudanças e lance no mercado novamente. Essa é a jornada da inovação. Seu produto, serviço ou processo não precisa começar perfeito, mas precisa entregar valor desde a primeira venda.
Então lembre-se, todas as interações que você possui com o seu cliente é uma oportunidade de melhoria que pode ser implementada no negócio, ou seja, uma inovação potencial. Então, com a inovação, sua empresa certamente conseguirá mais faturamento, ou seja, mais dinheiro no bolso, menos desperdício, ou seja, redução de custos, maior capacidade de adaptar ao novo cenário mundial e maior engajamento dos seus colaboradores. E para fechar, o objetivo de qualquer empreendedor é gerar inovações de valor para os clientes, mas que na prática gere resultados concretos para a empresa. Por isso, a importância de obter indicadores, monitorar, avaliar e, se for o caso, agir preventivamente para alterar o que foi planejado. O risco está diretamente associado com a palavra inovação, mas se você colocar em prática todos esses pontos discutidos no vídeo, tenho certeza que potencializará as chances de sucesso. Então pense grande, comece pequeno e cresça rápido. Sucesso na jornada da inovação. É isso, gente. Então é isso. Pense. Introdutório que faz com que a gente tenha diversos insights, né? Muitas crenças limitantes que a gente pensa sobre inovação, ele vai quebrando aqui nesse vídeo e eu acho muito interessante para a gente iniciar o nosso encontro, nosso debate. Um deles, qual daqui vocês se identificam com essa crença limitante? Qual desses que vocês já pensaram? Você já pensou que a inovação é coisa para gente jovem? Inovação é coisa cara? E aí? Só para empresa grande? É coisa cara. Geralmente se tem essa ideia, né? Que vai ter um custo e a empresa ainda não detém dessa quantia e na maioria se pensa isso. E também aquele outro mito, né? Ai, meu Deus, inovação é algo tecnológico, algo distante da realidade, do empreendedor. Exatamente. E aí a gente vem com esse momento de pandemia e tudo muda, né? A gente começa a ver que a inovação tem que estar presente no pequeno negócio e valorizar cada mais a necessidade da transformação digital dentro da empresa, a necessidade da gente olhar a empresa com o olhar do cliente, com foco no cliente. Com foco no cliente. E aí também você vê o impacto também no como mudou o consumo, né? Hoje, quando a gente pensa no cliente, o cliente compra como um ato político muitas vezes, né? Ele pensa para onde vai o resíduo daquela empresa, se aquela empresa tem políticas antirracistas, todo o comportamento do consumidor mudou. Então, hoje, mais do que que ecológico. Se é ecológico, se não é feito com animais, se não é testado em animais. Se não é testado em animais, exatamente. Vocês podem perceber uma coisa, essa parte do empoderamento do consumidor, que assim, o cliente não compra mais qualquer coisa. O foco do cliente agora não é mais o que é o mais barato, é qual é a empresa que faz da melhor forma possível, da forma mais ambiental, da forma mais limpa possível. Então a gente ao mesmo tempo existem dois tipos de cliente, né, Ingrid? A gente vê esse tipo de cliente que eu acho muito válido, a gente vê esse movimento, mas também tem aquele cliente que está em crise e acaba procurando o menor preço também. Mas aí é que está o diferencial da inovação quando a gente for pensar no projeto de marketing, quando for pensar o projeto de custo, redução de custos, a gente tem que pensar em segurar o cliente não só mais pelo preço. E acho que aí o que a Ingrid está falando. Porque o preço, hoje, a gente pode comprar na Shopee, por exemplo, que vem da China e chega aqui bem mais barato. E aí... E outra coisa que a gente também pode observar é que vocês têm que agregar valor do seu negócio e fazer com que o cliente consiga perceber e pagar aquele valor que você está oferecendo. Porque, assim, a partir do momento que o cliente vê o seu negócio, ele conseguir entender o preço que você botar, ele vai comprar. Por que a Coca-Cola não baixa o preço dele? Porque é que a Apple, um iPhone, 11 mil reais, 12 mil reais, está aí o novo, e o pessoal compra. Porque se vier outro celular por aí e a pessoa botar, sei lá, 5 mil, a pessoa não vai comprar. Porque a Apple sabe, tem valor, eles agregam valor, o serviço é bom. Então, eles sabem que independente do preço que ele colocar, vocês vão comprar. Então, é isso. É uma mudança de pensamento que, quando a gente está falando de inovação, a gente tem que olhar e ser inovador todos os dias. É aquilo que ele falou, é saber cair e levantar rápido. Isso. E é essa postura que a pandemia veio trazer também a jornada de quem empreende, é saber lidar com as adversidades e surfar, tentar ali equilibrar nessa onda, né, que a gente está passando e é um momento de dificuldade. Quando a gente fala de ter um pensamento empreendedor,
como foi o caso da Ítala, que ela está aqui, ela não é empreendedora, mas ela pode ser empreendedora dentro da empresa dela. Que ela é funcionária e ela pode adquirir, eu acho que ela já tem, só o fato de ela já estar aqui já é um diferencial. Ter um pensamento e olhar para aquela empresa como se fosse sua, olhar para as dificuldades que estão ali, as metas, de repente, estabelecer tudo isso. Mas, tá certo, Natasha, você me falou tudo isso sobre importância, mas por onde eu começo? Então, quando é que começa? Como é que a gente começa a pensar em inovação? A gente precisa de uma metodologia. Inovação também não é aquela coisa, uma bagunça, assim, vamos inovar, botar as coisas... qualquer coisa e foi. Exato. Esse projeto do Sebrae tem como foco levar para vocês exatamente uma metodologia, que é o que ele fala. E além dessa metodologia, vocês vão ter o especialista, que é o agente local de inovação, que vai te acompanhar durante esse processo. Então, isso é um ponto inicial para que vocês comecem a entender o processo de inovação para aqueles que já entendem, aprimorar, dar um upgrade na forma de inovar dentro da empresa. Um exemplo que eu posso dar agora é de Romero, que está aqui. Eu acho que ele até vai sair daqui a pouco, mas Romero, ele é voltado... Eu acho que Romero, não sei se vai conseguir se apresentar, mas ele faz manutenção em carros a diesel. Então, assim, só que ele tem um diferencial muito grande, porque ele é muito humano nas coisas que ele faz. Ele não cobra coisas absurdas, ele não cobra porque ele é um dos únicos, ou ele é referência aqui em Pernambuco, nessa parte. Não é. Ele simplesmente, quando ele entra em contato com você e ele vê que o seu problema é uma besteira que pode ser resolvida por telefone, ele resolve por telefone. O pessoal, não, eu quero pagar. Não precisa, porque isso foi uma besteira. Ou se a pessoa... E ele não é daquela pessoa, aquele mercenário que, eita, não, eu me desloquei, eu vou pagar. Não. Ele é humano. E as pessoas reconhecem isso e acabam indo de novo ou fazendo... A maioria dos clientes dele é por indicação também. Então, indicam o trabalho dele porque confiam no trabalho dele. É ele que está fazendo aquilo. Então, quando eu falo que essa parte de agregar valor ao seu empreendimento, tem isso. Pronto, o Leonardo mesmo, ele quando começou com sushi. Agora ele já tem essa parte de restaurante de comida nordestina. Então, comida regional. Então, assim, o pessoal conhece, o pessoal chega para ele e pede coisas novas, e ele faz coisas novas, então eles escutam o cliente. Essa parte é muito importante, esse empoderamento, porque, querendo ou não, vocês sabem que restaurante de comida nordestina tem vários. Como é o nome? Meu Deus. Oficinas tem várias. Só que, assim, qual é o diferencial que você pode oferecer para o seu cliente? Essa linha de crédito também de Luiz, tem várias. Então, o que é que você pode fazer de melhorar? Não precisa gastar muita coisa. No vídeo mesmo que Tiago tinha falado, você pode implementar uma coisa diferente do seu trabalho que já é um diferencial, já é uma inovação. São ações implementadas que geram resultados. Quando a gente fala Se gerar resultado, deu certo. Perfeito a colocação. Quando a gente fala de inovação, a gente está falando muito sobre criatividade também. Quando a gente fala de criatividade, existe um processo criativo por trás. E esse processo de criatividade não é simplesmente criar algo novo. E simplesmente você pensar em criatividade como combinatividade. É combinar ideias. Então, você pegar a sua experiência de mundo, você, de repente... Por exemplo, o caso da Sandra. Ela tem uma loja de peças para moto. Mas, de repente, ela pode fazer um benchmark, que é conhecer, né, outros empreendimentos e anotar as boas práticas. Ela pode fazer essa anotação de boas práticas numa farmácia. De repente, ela vai lá. E aí, se você parar para pensar, uma farmácia lembra também um pouco o empreendimento de peças de moto. Aí você diz, Natasha, como assim? Calma, é só você sair daquele mundo de pensar dentro da caixa e começar a pensar um pouco fora da caixa. Você entra numa farmácia, você fala da receita, você fala o que você precisa e vai lá, busca no estoque, está setorizado. Mesma coisa quando você vai numa loja de moto, você quer uma peça X, ele vai lá no estoque, vê no sistema feito. Então, se ela, de repente, está na farmácia e ela vê uma metodologia nova, algo diferente, que ela pode implementar no negócio dela, isso é inovação, isso é criatividade. Não é só simplesmente olhar só os concorrentes, o que o concorrente está fazendo ao redor. É bacana ver práticas de concorrente, mas existe todo um processo para vocês. E esse projeto vai ajudar vocês a começarem a tirar aquela venda do olhar e começar a olhar o mundo de uma maneira mais criativa. E como ele falou, a criatividade não é simplesmente para ficar bonito, para ficar divertido.
para gerar recursos para a empresa, que é o foco desse projeto, que é aumentar a produtividade. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre o que é produtividade, como melhorar a produtividade. Agora a gente está dando início ao segundo bloco, né, da palestra, do primeiro bloco, na verdade, sobre essa questão da produtividade. Então, esse Paul Krugman, antes dele ganhar esse prêmio Nobel de Economia, ele falou rapidamente sobre produtividade, o que seria ser mais produtivo. Ele fala que a produtividade não é tudo, mas ele, a longo prazo, pode ser quase tudo, porque é a capacidade de um país de elevar o padrão de vida da sua população, que depende quase que exclusivamente da sua capacidade de elevar o nível de produção do trabalhador. Aí você olha e faz, nossa, falou muito, mas como assim? Vamos dizer, resumindo o que ele quer falar com relação à produtividade, a maioria de vocês podem saber que é basicamente a relação da quantidade de produtos ou serviços pelo tempo de retorno utilizado. Por exemplo, é produzir mais com menos tempo e sem perder a qualidade. Isso é ser basicamente você ser produtivo. É isso que ele quer falar. Então, como é que a gente... Pode falar, Marcos. E muita gente, Ingrid, fala assim, quando a gente fala, por que ser mais produtivo? Virou a palavra, né, do momento. A gente precisa ser mais produtivo, melhorar a produtividade, inovação. E aqui eu quero que vocês peguem não só a ideia de produtividade, não só a palavra produtividade, não só a palavra inovação, e diga que a empresa de vocês é. Se a empresa de vocês é inovadora, só pelo fato de vocês buscarem projetos inovadores, como vocês já estão buscando, e terem essas práticas. Mas o que é ser produtivo, de fato, a gente tem que, antes de dizer o que é ser produtivo, a gente tem que entender o porquê. Por que ser produtivo? Então, lembre-se que todas as vezes que vocês levantarem de manhã, vocês estão sendo produtivos, a empresa de vocês precisa ser produtiva porque ela vai gerar um impacto na região, ela vai gerar um impacto local. Eu, como geógrafa, vou puxar um pouco, né, desse lado do impacto econômico territorial que você faz ali, a economia girar no seu bairro, que você faz a economia do seu estado crescer. Vocês sabiam que o pequeno e médio negócio aqui no Brasil é responsável pela maioria dos empregos? Então, assim, são os que mais estão sofrendo, né? Com mais de 90%. Exato, mais de 90%. E aí a gente está vendo o alto do desemprego. E os seus funcionários, vocês têm impacto fortíssimo nas famílias. Então, por que ser mais produtivo? Por que ter uma empresa mais produtiva? Para vocês poderem melhorar a vida de outras pessoas. E se vocês não tiverem isso como clareza de manhã, quando vocês acordarem para melhorar, é muito difícil ter sucesso assim. Vocês não têm clareza do propósito da empresa de vocês. E a gente vai... Tudo bem, meu Deus. Aí você diz, meu Deus, Natasha, sempre tem uma pessoa que diz assim, eu não tenho clareza do porquê da minha empresa. Calma, fica calmo, que eu sei que lá no fundo você deve ter essa clareza, só que está coberto, ainda não botou no papel, ainda não botou aquele famoso missão, visão e valores da empresa. Se você não fez isso, é uma ferramenta que você pode pedir para mim e para a Ingrid, e a gente vai criar um grupo no WhatsApp que eu vou compartilhar sempre conteúdos com vocês para dar esse insight. E às vezes até tem empresas aqui que já tem essa missão, visão e valor, mas fica lá, guardada no plano de negócio, e você esquece. E aí, quando a gente esquece o porquê, o propósito de vocês serem mais produtivos, é justamente aí que vocês começam a empurrar com a barriga ou fazer as coisas sem ter muito tempo, sobrecarregado. E aí, para fazer com mais vontade, a gente precisa entender o porquê. E é esse impacto que vocês vão causar na sociedade. Então, se a empresa de vocês cresce, ao redor cresce, todo mundo sai ganhando com essa lógica de ser mais produtivo. Deixa eu autorizar aqui a entrada da luz. Só um minuto. E aí, mas afinal, o que é produtividade, né, minha gente? Aí a gente falou, e vamos falar agora sobre o que é a produtividade, para vocês entenderem. A produtividade é o que você produz com os insumos que você tem disponível. Então, produtividade pode ser carros por trabalhador dentro de uma indústria de montagem de carros, pode ser quilos de mel por colmeia, litros de leite por vaca, pratos feitos por trabalhador no restaurante, os sapatos por hora. E aqui eu trouxe um exemplo bem interessante de como aumentar a produtividade de uma maneira que muitas vezes eu gosto desses exemplos para a gente sair da caixinha, né? Falar assim, Natasha, então aumentar a produtividade é produzir mais. Comparado a quê, né? Sempre é produzir mais e mais, que é aumentar a produtividade. Nesse caso aqui, a gente tem 2 sapatos. Um que custa R$70 e outro que custa R$700.
no de R$700, a gente vê que tem todo um investimento em design diferente. De repente, esse sapato tem uma marca consolidada, um planejamento estratégico de marketing por trás, um design, uma cor. Então, assim, quando a gente investe em pesquisa, desenvolvimento e inovação dentro da empresa, isso tem um custo. Claro que não vai ser o mesmo custo do outro sapato. Aí você vai dizer assim, mas a taxa, o outro sapato é muito mais rápido, muito mais prático de fazer. Pode ser, mas olha só, se for levar o percentual, digamos que os dois tenham um número hipotético, tá? Cada um tenha 50% aí de lucratividade. Um vai ter um valor irrisório e o outro vai ter um valor impactante. Pelo fato de ter investido, né, na inovação, por o fato de botar um produto diferenciado no mercado. Às vezes você pode fazer, a gente atende empresas que nem sempre são enormes, sabe? A maneira com que a empresa entrega o produto dela, a personalização do produto, é o que agrega valor de fato. Então, assim, não tem como a gente comparar a produtividade de negócios do mesmo segmento, a gente tem que comparar o nosso local assim, de trabalho. Então, por isso, a gente vai começar a trabalhar os indicadores para entender como é que cada pessoa contribui ali na sua empresa para melhorar a produtividade. Não é isso, Ingrid? Isso, a gente pode perceber que essa parte de produtividade do trabalho é um cálculo até feito mundialmente, para calcular sobre os países, qual país é mais produtivo que o outro. Então, eles conseguem fazer um cálculo muito mais evoluído do que o nosso, que a gente vai utilizar aqui, que foi o Sebrae que definiu esse cálculo que a gente vai falar mais para frente. Mas podem saber que a gente utiliza a produtividade do trabalho para saber qual é o país que é mais desenvolvido ou que está mais produtivo do que o outro. Eles utilizam isso para ficar um cálculo mais padronizado, e mesmo, vamos dizer, os Estados Unidos, que tem uma potência enorme, e a África, por exemplo, é rica, mas não consegue se comparar com os Estados Unidos, eles conseguem analisar essa parte produtiva deles, sem deixar um a mais do que o outro. Ele consegue comparar de nivelar, para poder comparar. Para que essa mensuração da produtividade? É porque, para sabermos, então, se uma empresa é mais ou menos produtiva, a gente precisa medir, ter dados e indicadores. Dados nada mais é do que assim, a forma bruta de um número. A gente não tem nada ali quando a gente está falando de dados. Para ter um indicador, é aquele dado processado. A gente vai ter ali, vai entender o que aquele dado significa. Então, é como se dissesse assim, um dado. Entra 10 pessoas na loja todos os dias. Isso é um dado. Mas se um indicador pode ser assim, dessas 10 pessoas que entram na loja. Quantas compram? Quantas compras? E isso é interessante. Então, vocês trabalharem em indicadores é isso. Tem uma frase bem interessante que eu particularmente amo, que é essa do Norton Campbell, que fala o seguinte: medir é entender, entender é conhecer, e conhecer é poder. Gente, essa frase é muito importante para vocês guardarem, porque faz com que a gente mude o olhar para a empresa, né? Aí, quando a gente fala de medir indicadores, vocês começam a entender o porquê de entender esses indicadores, porque vocês vão ter poder, e esse poder vai ajudar vocês na tomada de decisão, ter pensado de uma maneira mais estratégica. E aí, mas por que medir e avaliar? Medir e avaliar é para justamente alinhar a expectativa com a realidade. Eu coloquei essa foto simbólica aqui porque às vezes a gente tem uma expectativa enorme, né? Por exemplo, muitos empreendedores acreditam que foi a Sandra que falou aqui quando entrou sobre a Black Friday, que botou algumas ações, mas eu vi que ela tinha ali uma clareza. Isso é muito positivo quando a gente fala de expectativa para um evento como a Black Friday. Ela tinha clareza de quais produtos e o impacto que isso ia gerar quando ela fez o planejamento para a Black Friday. E aí é muito importante, vejo que muitos empreendedores, ao contrário dela, já têm uma dificuldade de ter bota assim, não vendi o ano todo, mas quando chegar na Black Friday vai dar tudo certo. Vou vender tudo. E a gente toma um estoque com preço abaixo, né, e achando que está arrasando, só pela expectativa de venda e realização, quando vai ver a realidade do preço que vendeu, do preço que comprou e o buraco que entrou por conta dessa expectativa que causava de venda, né, aquele frenesi de promoção, vou liquidar, não vou nem pensar direito, assim, comprei por 10, vou vender por 11, e é isso aí. E aí, você tendo indicadores, você entende. Vou dar um exemplo para vocês. Existem produtos, que são os produtos que a gente chama de produtos clássicos, tradicionais ali da empresa.
e eles saem com frequência que todo mundo compra e que já é comum. Esse produto necessariamente precisa estar com 50% off? Não precisa, gente. Vocês vão estar queimando o recurso de vocês que na semana que vem vai sair da mesma frequência aquele produto. Você precisa fazer uma Black Friday, uma promoção interessante com aquele produto que não está saindo, que sai poucas vezes, que você comprou e aí viu que às vezes acontece a gente fazer compras erradas. E aí, ser indicadores, principalmente, se vocês tiverem indicadores, vai facilitar muito o processo de vocês. Uma das coisas... Não, pode falar, Naf, termine. Ingrid. Mas aí, você tendo esse indicador, você vai ter a expectativa com a realidade bem alinhada do que você vai colocar ou não na Black Friday. E aí, eu tô falando isso, puxando, pegando o pé de vocês nessa semana, porque, assim, eu quero que vocês, nessa semana, cresçam e não simplesmente façam promoções irreais, sem vocês poderem, ou que vocês façam promoções que enganem o consumidor, porque o consumidor não é besta, né? Ele vai lá na semana passada, vê o preço do produto e aí vê que você baixou, de repente, 25 centavos daquele produto. Nem baixou, né? Só disse que aumentou uma semana antes, e quando chegou, botou o mesmo preço, e a pessoa viu, nossa, baixou de tanto por tanto. Mas é o mesmo preço. E lembra logo lá no começo que a gente falou o seguinte, o consumidor mudou o perfil. Então, está mais crítico, está avaliando a postura. Então, é muito importante que a gente seja coerente. E quando eu falei também de propósito e transformação, é importante que seja uma relação ganha-ganha. Seu cliente precisa sair feliz, satisfeito de ter feito aquela compra, e não simplesmente enganado. Então, o indicador vai ajudar vocês a entender um pouco mais isso, para você ver como, puxando da raiz, né, o indicador, como a gente consegue trazer uma série de nuances para essa questão. Outra coisa que eu queria só complementar o que a Natasha falou, era mais quando a gente chega no radar, puxando por radar. Volta para ser a técnica. Quando a gente pergunta, logo na primeira pergunta, vocês têm indicadores? Vocês sim. Qual a quantidade de indicadores? É indicador operacional? É voltado para a parte financeira? É de qualidade? Por que a gente pergunta isso? É justamente para a gente observar quanto é, a gente meio que quantificar como é que está o desempenho da empresa de vocês. Porque uma coisa é você saber quanto você fatura. Ok, eu sei, minha empresa está faturando bem, está faturando, sei lá, 50 mil reais. Ok, mas esse é o custo. Você sabe quanto você realmente está gastando? Você sabe quais são seus custos fixos e seus custos variáveis? Você sabe a diferença entre os dois? Porque às vezes a pessoa mistura. Você costuma misturar a conta da sua empresa pessoal com a sua conta pessoal com a da sua empresa? Acaba misturando tudo e você consegue separar e ver realmente quanto você está faturando, qual é o seu lucro? Aí a pessoa faz, eita, talvez, ou não sei, ou eu acho que eu sei. Só que esse eu acho que eu sei já meio que perdeu alguns reaisinhos aí no meio, porque vamos dizer, você possui um sistema? Aí você, possuo, mas eu não alimento. Ou, eu possuo, mas eu não sei mexer nele todo. Então, tudo isso, todos aqueles indicadores que ou você pode, por exemplo, possuir uma planilha. Se na sua planilha não tem problema, ou até um caderninho, se você tiver, conseguir anotar e ver como é que está a conta da sua empresa, está tudo redondinho, não tem problema nenhum. O importante é você saber como é que está a sua empresa. E para você saber, você precisa ter indicadores. A gente compara indicadores com essa parte do... Quando você entra no carro e vê quanto tem de gasolina, qual a velocidade que você está, se tem óleo, se não tem, quando fica o negocinho piscando lá, dizendo que está precisando de alguma coisa, a bateria está acabando, tudo aquilo é indicador. Indicador que a gasolina vai acabar, indicador que a sua velocidade está acima de 60 km, por exemplo, e tudo isso serve para você tomar uma decisão. Se você vai abastecer, se você vai diminuir, porque tem lá 60 quilômetros que você não pode passar. Então, tudo isso é para a sua empresa. A partir do momento que você tem indicador, que você tem dados, você pode fazer tudo. Você pode mensurar, você pode estipular meta. Eu estou faturando... Pode fazer uma viagem ou não, né, Ingrid? Pois é, você pode ver se tem um lucrinho maior para guardar e fazer uma viagem. Quem sabe? Podemos. Ou você olha para o carro e vê aí, nossa, esse carro não dá para fazer viagem, vou ter que fazer uma manutenção, uma revisão. A revisão. Exatamente, ele serve para tudo. Assim, a gente fala que é a base, a gente ter indicadores, porque a gente vai saber o que tomar, o que fazer. Por exemplo, estou faturando 50 mil, quando eu falo de 50 mil. Ok, estou faturando 50 mil, mas eu posso aumentar, então? Será que minha meta está boa? Eu posso aumentar? Eu posso botar uma meta de cada funcionário
produzir, sei lá, 30.000 por dia ou por semana? Será que eu tenho esse poder? Por quê? Quanto será que cada funcionário está vendendo por mês, por exemplo? Quem é que está ganhando mais? Se por um acaso fulana está se dedicando mais, está conseguindo vender, está aumentando o faturamento, será que eu posso dar um bônus para ela, quem sabe? Ou para ele, quem sabe? Tudo isso vai partir do momento que você sabe quanto você está faturando ou o que está faturando. Por isso que é preciso conhecer. É preciso conhecer a sua empresa para saber quais são os aspectos que mais impactam no desenvolvimento dela. Quais são os gargalos? Poxa, você bota a mão na cabeça de todo aquele radar que feito o Leonardo tinha dito. Nossa, não gostei muito não, porque eu vi que tinha muita coisa que precisava melhorar. Quando chega nessa parte, quando a gente vê a maturidade dos 6 indicadores para ver o que é que precisa melhorar, qual é o gargalo que você tem, por exemplo? Eu tenho muita dificuldade na parte financeira, ou, por um acaso, eu tenho muita dificuldade nessa parte de marketing, redes sociais, por exemplo. Meu produto é bom, é competitivo no mercado, porém, ninguém sabe que eu existo porque eu não estou nas redes sociais, ou meu Google, meu negócio não está atualizado, ou eu não tenho como mostrar a minha potência para o mundo, para o Brasil, para Pernambuco. E feito aquilo que a Natasha falou, às vezes você tem uma missão, uma visão que está lá no plano de negócio que você esqueceu, que era, vamos dizer, ser reconhecido nacionalmente. Então, é muito importante você saber quais são os gargalos, e todo mundo sabe aqui, o que é que mais está impactando na empresa, o que é que vocês precisam melhorar. Então, para refletir, a gente deixa essas perguntas para vocês. A gente pensou quais seriam as perguntas que a gente vai colocar para eles. Aí decidi colocar essas duas. Quais aspectos mais impactam no desenvolvimento da sua empresa? Vocês já devem saber, já mais ou menos, que a gente pediu até para vocês pensarem para o próximo encontro, que vai ser sobre problemas, vocês trazerem para a gente. E quais são os maiores gargalos e dificuldades na atuação da sua empresa hoje, nesse exato momento? Não adianta a gente parar e fazer, mas antes da pandemia eu era assim, antes da pandemia era um cenário. Com a pandemia, mudou completamente. Feito a Natasha estava falando, desenvolveu, o delivery aumentou, várias empresas abriram e melhoraram na pandemia, prosperaram na pandemia, enquanto outras fecharam. Então, assim, agora o cenário é outro. E agora, nesse momento, como é que está a dificuldade da sua empresa hoje? Vocês precisam pensar, se vocês quiserem, anotem, para quando a gente for fazer de novo o nosso próximo encontro, no encontro 3, vocês trazerem para a gente e a gente tentar resolver, que esse é o objetivo do programa, né, Natasha? Foi, Ingrid, exato. E quando o Leonardo falou assim, meu Deus, não gostei de ter visto, não. Mas eu, particularmente, adoro, eu sou super positiva, mas eu adoro encontrar problema. Porque todo problema tem solução. Eu vou contar um segredo para vocês. Não é só uma solução que o problema tem, não. São diversas soluções. Claro que nossa mente consegue enxergar uma solução rápida. E aí, aquela solução, eu recomendo para vocês, quando a gente está falando do processo de criatividade e inovação, é não parar na primeira solução. Pensar outra possibilidade, pelo menos mais 3. Então, assim, a gente está falando de quais indicadores acompanhar, e aí a gente fala quais são os indicadores, porque não tem como a gente chegar aqui e dizer assim, olha, Wellington, para a Coftal, você vai ter que acompanhar X e X indicadores. Quem tem que decidir essa tomada de decisão é justamente sua. E como é que você vai tomar essa decisão, Wellington? Você vai tomar a decisão com base nas suas maiores dificuldades no momento. Quais são as maiores dificuldades que eu estou precisando melhorar? É o meu marketing? De repente? Aí, fala comigo que eu já peço uma ajuda aí. Né? Eu já posso falar alguns problemas já que eu tenho. Os exponha para todo mundo. Venha. Fala aqui para gente. Um dos principais problemas hoje é o controle financeiro, né, da empresa. A gente fluxo de caixa, controle de estoque, a parte de pagamentos, qual boleto pagar primeiro, como é que faz, se compra no cartão, se compra no boleto para poder ganhar mais prazo. E outro problema também comum aqui nessa área de restaurante, já que a gente trabalha com uma quantidade assim de pessoas razoável, a partir de 20 pessoas já, né? Então, tem um problema de relacionamento, né? Onde você... Gestão de pessoas. Essa gestão de pessoas. Você passa uma coisa, aí vem processos que é delicado. Você não tem como... restaurante, você vai ter que vai fazer todos os processos. Você vai ali na pia, lavar as mãos, tá, entendeu? Fica complicado. Então, tem que ter uma comunicação muito ativa.
Eu acho um pouco complexo essa área de restaurante. Eu só entendo de restaurante porque basicamente foi aonde eu me desenvolvi durante esse tempo todo. Nunca fiz outra coisa. Já fiz outra coisa. Fui dançarino também, de arrocha, né? Eu não sabia. Não sabia dessa coisa, não. Mas isso aí era quando eu tinha 16 anos. Hoje, mas é bom. Já não tem potencial para ganhar dinheiro rebolando, não. Tem que ser. Então, assim, quando você vai lidar com todos esses problemas, gestão de pessoa, processo, a parte financeira, alimentar planilha, aí fazer a parte de você olhar a planilha e tomar uma decisão, né? Não é só alimentar, você tem que ver a planilha lá, através dos números, você tem que tomar uma decisão, o que você vai fazer. Isso tudo é pesado, entendeu? É difícil. Então, acho que uma pessoa só, para fazer tudo, fica complicado. Você tem que aprender a delegar as coisas para você sair crescendo, né? Exatamente. Tempo para você. Eu estou numa decisão muito assim. Por exemplo, eu tenho esse restaurante de cozinha regional, minha área sempre foi sushi, sou sushi man. Coloquei esse restaurante, consegui crescer na pandemia, já vai fazer 1 ano e 8 meses esse restaurante, mas eu não quero estar de dentro direto. Não quero. Eu tenho que ter uma pessoa responsável para tomar conta. Eu não sei se eu hoje passo uma parte da sociedade para aquela pessoa. Eu tenho até uma menina lá, né, que está comigo desde o começo. Ela também inexperiente, aprendeu do zero, começou lavando prato comigo. E eu não sei se eu dou uma porcentagem para ela tocar o barco, se virar sozinha e tal, ou contratar uma pessoa já experiente. Assim, tem muitas variáveis, né? E eu espero poder aprender alguma coisa aqui com vocês para poder a gente ir para frente e para cima, né? Como sempre. Com certeza. Falando nisso, alguém já entrou em contato contigo da consultoria financeira? Entrou hoje. Teve uma pessoa que entrou. Eita, tá vendo que foi rápido. Foi, mas marcou. Ô, Leonardo, uma dica que eu dou, é muito difícil a gente falar, claro, tomar uma decisão pela empresa é um desafio, que a Ingrid, que é a sua Ali, né, que está acompanhando a empresa, vai te ajudar. Mas, assim, treinar, você ver um funcionário dedicado, treinar, depois promover ele, é uma das melhores coisas que você pode fazer para a sua empresa, enriquecer aquele capital humano. Porque quando a gente treina e capacita alguém que faz parte da história da empresa, existe também um sentimento de gratidão daquela pessoa. Então, a empresa, o funcionário veste o time, coloca a camisa. E, às vezes, você pega um funcionário pronto, e aí aquele funcionário não se identifica com a cultura da empresa, e aí acaba saindo, e você vai investindo mais um, mais outro, e você acaba perdendo ali um bom recurso, porque uma contratação ruim gera impacto estrondoso, né, assim, dentro da empresa. Já peguei muitos casos, a gente aqui contato com empresas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, porque às vezes você constrói um negócio que levou suor, levou dinheiro, gastou, teve um valor ali, e aí você passa para uma pessoa, uma parte para aquela pessoa tomar conta, aquela pessoa também não está preparada para isso, né? E aí choca, aí você pode perder dinheiro, perder tempo. Então, fala a chave do planejamento estratégico. Quando a gente pensa como a gente está aqui discutindo não é? Sobre a parte financeira, sobre a parte de controle, de tudo, é muita informação para uma pessoa que veio lá de baixo, entendeu? Que às vezes teve um ensino, sei lá, um ensino médio, básico, normal. Então, é complicado quando você vai... Às vezes você tem vontade de fazer isso, de passar aquilo para aquela pessoa, mas só que às vezes não está preparada, né? E aí você tem que saber também a hora de fazer isso. Eu ainda não sei. A minha vontade, eu sou muito... não sei se eu sou ansioso demais, mas, assim, a minha vontade é essa, né? Eu quero escalar, quero crescer, e aí fica no seu tempo.
Sabe por quê? Outra coisa que eu te digo, existe também a possibilidade de você fazer uma seleção com provas, aplicar para ver o conhecimento e abrir tanto para externo quanto para interno, tá certo? Mas, assim, é um desafio e tanto. Contratação, pensar em uma estratégia. Eu queria aproveitar a oportunidade para convidar vocês para conhecer o restaurante, né? Boa, fica aqui na Lagoa do Araçá, próximo sentido aeroporto, né? Na Ibiribeira. O nome procura lá no Instagram, Hayaku Prime, e tem Maria Menezes, Cozinha Regional, que é o nome da minha avó. Aí vocês podem ver lá, comida regional, para quem gosta, e tem sushi também, para quem não quer comer uma coisa diferente. Para todos os públicos, né? Para tudo. É gostosa, viu? Eu vou dizer, não é porque eu provei, não, mas é gostosa. Pronto, e é muito aí, boa, eu garanto. É boa. É a recomendação do Sebrae, então, perfeito. E aí, o que pode ser medido pode ser melhorado, né? Tudo que a gente pode medir, a gente pode melhorar. Por exemplo, quando a gente vai começar uma dieta, a gente tem que medir como é que está antes para poder comparar, né? Quanto a gente pretende perder, quanto a gente pretende ganhar de massa magra, por exemplo. E aí, esse é só um exemplo para a gente pensar na gestão de desempenho empresarial, que é justamente isso que a gente está falando aqui, da coleta de dados, de como analisar. Então, como é que vai funcionar a gestão de desempenho? É você definir os indicadores. O primeiro passo é você definir o que é que você vai fazer como indicadores, quais são os indicadores, de acordo com aquele problema que você tem. Monitorar esses resultados, coletar dados, né, nesse monitoramento. Você vai coletando dados, que é aquela forma bruta que aquele número chega para você. Então, você vai coletando dados. Vai utilizar sistemas de controle. E sistemas de controle, como a Ingrid falou bem no começo, pode ser o papel e a caneta. Então, a tecnologia não precisa ser algo disruptivo. Mas se for, ainda melhor, né? Eu sou suspeita por falar, eu acho interessantíssimo também aquele sistema que mostra um painel ali, que você consegue ter uma noção clara. Então, quem puder investir, de repente, num sistema, é bem legal também. E aí, a gente passa para o terceiro ponto, que é a análise de resultados. E vocês sabem, quando a gente fala assim, de profissão do futuro das coisas, como é que vai ser o futuro, uma coisa que máquina ainda não está conseguindo fazer tão bem quanto o ser humano é justamente a análise desses resultados. Porque ela pode dizer qual é o melhor desempenho, mas as nuances de quem conhece exatamente as questões pessoais, a gestão de pessoas, isso é algo que só o ser humano sabe fazer. E só vocês, como gestores, sabem exatamente os pontos-chave de cada um daqueles funcionários que vocês têm. Então, vocês, para analisar, vocês têm que levar em consideração tudo isso que vocês já vivenciaram. Não é só uma máquina que faz a análise, são vocês. E aí, essa análise, você parte para a comunicação com a equipe. Analisou e agora viu que tem algum ponto que precisa ser melhorado, vamos comunicar. A comunicação é fundamental para uma empresa, tanto a externa como a interna. A externa, Ingrid pode falar muito bem com a questão do marketing, e a interna, os processos, o gestor pode ajudar bastante. E aí você saber comunicar, saber ter uma comunicação não violenta é fundamental. Quando a gente fala de comunicação não violenta, é saber falar com clareza, né? De repente aquele funcionário é um pouco mais sensível, de repente a pessoa está um pouco mais triste porque separou do casamento. É um momento delicado na vida. A outra pessoa está num momento mais triste, quando a gente vive o momento de Covid, perdeu um familiar. Então, assim, são nuances que a gente precisa ter uma boa comunicação dentro da empresa que faz todo o diferencial. Além do que, é importante a gente se comunicar de uma forma que, vamos dizer, fale a língua daquele seu público, fale a língua dele. Então, não adianta você chegar, oferecer seu produto falando palavras complicadas, usando jargões e tudo mais, se aquela pessoa não entende o que é que você está falando. Então, assim, não vai haver comunicação, porque a pessoa não vai entender, não vai passar. Você tem que saber quem é a pessoa, quem é o seu público, com quem você está conversando e falar do jeito dele, falar de forma simples. Porque não adiantaria eu e Natasha chegar aqui e falar em inglês, termos em inglês, que tem vários na parte de marketing, de inovação, falar de brainstorming, porque assim, não adianta, feito o Leonardo disse, tem gente que a pessoa não tem nem, às vezes, o ensino médio, a pessoa pode ser um empreendedor de nascença mesmo, mas assim, não estudou, mas aqui pode ter muita gente que tem realmente graduação.
graduação, pós-graduação. Então, o público é muito misturado. Então, a gente tenta nivelar e falar de um jeito que todo mundo compreenda. Porque não adianta a gente falar complicado, porque não vai adiantar de nada. A palavra é a mesma. Então, é isso que a Natasha está falando. É comunicação não violenta. Ter clareza da comunicação. Antes de ter clareza na comunicação, a gente tem que ter clareza onde? No propósito. O que é que a gente quer comunicar quando a gente está falando. Então, é muito importante vocês terem clareza do que vocês vão passar. Muita gente chega falando assim, muita gestor fala assim, na minha equipe é péssima, não sabe fazer. Calma, você sabe delegar exatamente o que você quer para a sua equipe? Eu sei que é muito difícil a gente fazer essa autoanálise. E, assim, eu recomendo que a gente faça, mas a gente olhe com carinho também para a gente, né? Para não ser tão rígido. Então, assim, é tudo uma questão de equilíbrio. Você tem que olhar e se autoanalisar. Não consegue se analisar ainda, então vamos fazer o seguinte, vamos pedir feedback. De repente, tem gente que trabalha aqui com a esposa, pode pedir para a esposa, ou o marido, companheiro, ou sócio, passar o feedback. E aí, como é que você acha que eu tô? Eu acho que você está um pouquinho ríspido, pega um pouco mais leve, ou então, acho que você tem que dar uma pressionada maior na equipe, tem que poder falar. Então, vocês têm que observar bem o modelo de gestão que vocês estão aplicando, porque muitas vezes o problema está na forma como é comunicado aquilo. A comunicação é ponto-chave para tudo. Em qualquer tipo de relação interpessoal, seja a relação cliente e funcionário, ou seja, a relação da equipe, né? O cliente interno, que a gente fala. Oi, Ingrid, pode falar. Não, posso falar? Eu tenho até só um exemplo para dar para vocês, quando a Natasha está falando, eu tinha uma empresa, ela ainda está bem, graças a Deus. Eu tenho uma empresa que o gestor, ele já passou por todas as fases antes de ser o dono. Então, ele foi auxiliar de vendedor, e foi subindo até virar o dono. Então, assim, ele disse, eu consigo entender o meu pessoal, eu consigo entender o que é que eles estão passando. Então, eu não vou ser rígido, ou não vou exigir uma coisa a mais do que eles não conseguem me dar. Porém, eu quero que seja feito da melhor forma possível, porque se eu conseguir, eles também conseguem. Então, ele estimula. Uma das coisas que ele fala, quando a Natasha está falando voltado para isso, é que ele sabe de tudo, então ele quer que a pessoa também saiba. A melhor coisa que existe é quando alguém pergunta alguma coisa para você, você tem propriedade em dizer, vamos dizer, para que serve isso? Isso serve para isso, isso. O cliente sente segurança e ele compra. Eu não sei se vocês conhecem a DLT, que é de vinhos, que tem vários destilados. Pronto. Se você chegar lá, você vai falar assim, olha, eu não sei beber, eu queria um vinho desse jeito, pessoal. Pegue esse, que esse é o melhor, esse é doce, esse é isso. Você não vai ficar com vergonha, você não vai ficar, será? Não, você vai comprar, porque vocês sabem que ele sabe do que ele está falando. Então, é autoridade, né, Ingrid? Quando a gente está falando de marketing, a gente precisa ter autoridade no que a gente está passando. E essa autoridade não é do dia para a noite que se constrói. É realmente passos de formiguinha que vocês vão fazendo. E os seus funcionários é o cartão de visita da loja. Então, eles precisam ter exatamente clareza do que estão fazendo, do que estão vendendo, e precisam acreditar, de fato, na empresa. Vestir a camisa. Eita, desculpa, só vou dar essa sugestão aí. Não, pode falar, Luiz. Esse prato é bom? Aí a pessoa fala assim, o garçom, todos são bons. Agora, quando ele fala, esse prato, tal, é incrível, a gente fica com vontade de experimentar aquele prato pela maneira com que ele fala. Então, isso é ótimo. E aí você fala, eu não como carne, por exemplo. Aí ele vai dar outra sugestão. Mas esse daqui de frango é muito bom. Ele dá outra sugestão ali que é interessantíssima. Então, ele mostra o quê? Conhecimento e autoridade no que está passando. E aí, para parte disso... Luiz quer falar? Não, peraí, rapidinho. Pode falar, Luiz. Você falando aí, Ingrid, sobre processos, sobre a gente entender. A gente, como empreendedor e como empresário, é muito importante a gente entender todo o processo da empresa. E, tipo, eu trabalhei por 10 anos em uma empresa onde eu fui promovido 5 vezes. Eu saí, eu era call center e eu fui promovido 5 vezes até chegar coordenador. Hoje eu tenho a minha empresa nesse ramo. Então, quando eu falo para os meus funcionários que eu quero treinar eles, eu tenho propriedade do que eu falo, porque eu fui de ponta. Eu atendo o cliente, eu sei o que a empresa, eu sei como funciona toda a empresa, da ponta ao financeiro. Então, quando eu treino um funcionário meu, um colaborador meu, a gente tem essa obrigação de entender o que a gente quer, para saber onde é que a gente quer chegar. Perfeito. Tem que ter essa clareza. O difícil é encontrar alguém que se adapte a isso.
eficaz. É. A gente desenvolve, a gente tenta. E quando não dá, a gente tenta novamente. E assim vai. Esse ponto é importante. Muito, muito Eu quis importante. compartilhar isso com vocês, né? Porque tem outros empreendedores aí que, eu não domino aquele assunto, eu não entendo de contabilidade, eu não entendo do financeiro, eu não entendo de tal processo, mas é muito importante que nós, como gestores, empreendedores, a gente passe por todo o processo da empresa, entender tudo. É muito importante. E se por um acaso você não entenda, que tente arrumar, fazer com que você, pelo menos, tenha um resultado, tenha ali análise, tenha um relatório. Vamos dizer, eu não sei voltado para essa parte financeira, ninguém é obrigado a saber. A entender tudo no grosso, mas pelo menos entender se tá, a situação tá boa, como é que funciona, né? Isso. Perfeito, Por exemplo, às vezes um próprio sistema que você paga, ele dá essa informação. Então, mesmo que você não saiba como está o processo, aquele relatório que eles vem, tire um tempinho, leia, veja como é que está a situação, entenda que está bom, que está ruim. Às vezes dá gráfico, o gráfico é mais fácil ainda. Então, assim, se por um acaso um funcionário seu disser assim, eu quero sair da empresa, eu queria sair, porque aí você, em vez de você dizer, ficar com raiva, indignado, por quê? Não. Você pergunte, por que você quer sair? Você está insatisfeito em quê? O que é que a gente pode melhorar para fazer com que você não saia? Onde é que está ruim? Porque se você quer sair, você tem outro emprego em vista? Porque se for isso, tudo bem. Não, ok, tá certo, uma coisa melhor, uma oportunidade melhor. Mas se não for esse o ponto, onde é que a gente pode melhorar? Então, ele vai parar e vai analisar. Porque muitas vezes pode ser outro funcionário que está colocando pilha para não estou gostando disso, não estou gostando disso, e a pessoa vai e entra na onda e quer sair também. Mas a pessoa não tem nada em vista, não tem outra coisa, não tem o que reclamar. Agora, a partir do momento que a pessoa diz, eu quero sair, e diga, por causa disso e disso e disso, eu não tô gostando, meu salário não tá bom, ou sei lá, tô fazendo hora extra, enfim, ele vai dizer. Vai ser a partir daquele momento que você vai analisar, eita, minha empresa realmente está com isso, vai pegar tudo que ele falou e vai tentar melhorar, vai tentar analisar. O ideal é fazer com que não chegue nesse ponto da pessoa pedir para sair, mas se por um acaso ele pedir ou ela pedir, você tente analisar e ver realmente o porquê, e não simplesmente ficar com raiva e dizer sim ou não fazer acordo, enfim. Não. Tente entender, porque ali está uma das possíveis soluções que você pode ter na sua empresa. E quando a gente fala da empresa, a gente sempre tem problemas. Quando você pergunta da gente, a gente vai falar sobre problemas. Todo mundo sabe problema. Toda empresa, infelizmente, tem problema, porque é normal. Então, só que vocês precisam saber a diferença de problema e da causa do problema. Por exemplo, você bota uma meta de 50 mil reais. Eu quero que minha empresa bata 50 mil. Ela bateu? Ok, massa, tô bem. Agora, se por um acaso ela não bateu, eita, então o que é que a gente pode fazer? Por que não bateu? Qual foi o problema que teve? Então, o problema seria o resultado diferente do desejado. Não atingiu a meta, a gente não bateu aqueles 50 mil. Só que aí vem a causa. Quais foram as razões que provocaram esse resultado? O que foi que aconteceu para eu não conseguir bater aqueles 50 mil? Aí, quando a gente chega nisso, a gente aplica uma ferramenta que ela é muito boa e ela é muito simples, chamada os 5 porquês. Que é aí que a gente consegue analisar a raiz do problema. A gente consegue ter a base e observar que, às vezes, um problema de insatisfação do cliente pode ser, na verdade, um problema muito mais profundo. Por exemplo, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas vamos dizer que chegou um problema de satisfação do cliente. O produto não chegou no prazo que era combinado. Era para chegar em 7 dias, chegou em 15. Aí chega a reclamação, seja no Google, seja o pessoal reclamando na rede social, dizendo que é um absurdo, que demorou. Reclamaram. Aí você, por que teve essa reclamação? Aí um cliente ou gerente fala, não, porque o tempo de produção excedeu o tempo estimado. É você. Oxi, mas por que isso aconteceu? Aí outra pessoa faz, não, porque a ordem de serviço não chegou no prazo. Só por causa disso. Se tivesse chegado no prazo, tinha entregue no período. Aí você faz... Oi, mas por que não chegou? Por que a OS não chegou? Aí a pessoa faz, não, porque a equipe estava sobrecarregada. Então, assim, não deu a gente não conseguiu pegar a OS na hora. Aí você faz, oxi, se tem tanta gente, por que a equipe está sobrecarregada? Aí vem a razão do problema. Porque não houve um planejamento detalhado para a ação ser feita. Ou seja, lá tinha muita gente, tinha muitos funcionários, não definiu qual a tarefa era de quem é que está responsável pelo quê.
No final, quando você acha que muitas vezes acontece isso, você deixa, fala assim, vocês precisam fazer isso. Quando chega no final do dia, ninguém fez. Por que ninguém fez? A pessoa, não, eu estava fazendo uma coisa, eu estava ocupada, um problema não era meu. Eles jogam um para o outro e no final o problema não é de ninguém. Mas o negócio não foi feito. Então, você observa que um problema de insatisfação do cliente lá no começo, que o cliente reclamou, no final, um problema de processo, simplesmente gestão de processo. Você botar um checklist, você criar uma ação para cada um dos funcionários, uma coisa simples, que não gasta dinheiro nem nada. Poderia resolver. Um mapeamento de processo também, para entender como é que aquele processo ocorre, de fato, na empresa. Você poder também, nesse momento, de avaliar as causas e o problema, identificar o problema, é a parte fundamental, minha gente. Assim, acho que esse é o grande presente que a metodologia traz para vocês. É saber identificar os problemas e pensar soluções para esse problema. Quando a gente consegue pensar um problema raiz, um problema certeiro, a gente consegue resolver aquele problema. Porque o problema, geralmente, você já sabe a solução, quando você consegue enxergar o problema, de fato. Então, assim, é muito importante esse encontro 3 que a gente vai ter agora. Não agora, daqui a pouco... Uns 15 dias. Semana que vem, talvez. E aí a gente vai fazer esse exato, Ingrid. E aí, nessa questão do problema, eu peço para vocês, anotem tudo que vocês identificarem de problema. Porque a gente precisa chegar na raiz desse problema. De repente, aplicar essa técnica de 5 porquês vai ser super útil. E eu sempre falo, as ferramentas daqui que a gente usa para inovar dentro da sua empresa, você pode levar para a sua vida. É um tipo de coisa que... um exemplo, por que a equipe está desmotivada? Você consegue ir descendo e aprofundando uma série de coisas que você pode melhorar na empresa. E aí já vou fazer o jabá aí para a empresa que a Ingrid está atendendo. Acho que é da Silvia, né? Que tem aí psicólogo, tem terapeuta. E aí você criar um programa de incentivo e motivação, porque muitas vezes o funcionário não quer, quando a gente está falando de gestão de pessoa, ele não quer R$50 a mais por aquele trabalho que ele está fazendo. Ele quer o reconhecimento, ele quer ter um tempo de qualidade com a família dele, muitas vezes o trabalho sobrecarrega demais. Então, assim, você saber identificar as causas daqueles problemas é fundamental para que a gente consiga aumentar a produtividade da sua empresa. E aí, como é que a gente vai falar? Agora a gente está indo para o último bloco, já finalizando, que eu sei que todo mundo está bem cansadinho já. E a gente vai falar sobre produtividade do trabalho, que é o indicador que a gente vai acompanhar ao longo da jornada, mas vocês podem acompanhar outro, tá certo? Vamos iniciar. Eu gosto, assim, quando a gente está pensando num novo projeto, a gente não mudar radicalmente, né? Fazer indicador para tudo não é necessário. Até então, seria ótimo que já tivesse, perfeito. Mas como a gente está iniciando essa jornada com indicadores aí, vamos acompanhar esse do trabalho para entender como é a lógica de indicadores. E aí vocês vão colocando outros e outros indicadores de acordo com os gargalos presentes na empresa para que a gente consiga, de fato, implementar esse hábito. A gente é uma mudança gradativa, são 4 meses. Então, ao longo desses 4 meses, vocês vão conseguir acompanhar. E aí a gente vai pedir os dados de novembro do faturamento bruto, dos custos variáveis e de pessoas ocupadas, para fazer essa continha da produtividade do trabalho. Como é que a gente vai saber se a empresa está sendo produtiva no mês de agosto? Vai ser faturamento bruto, menos os custos variáveis, dividido pelo número de pessoas ocupadas. E o que é o faturamento bruto? É o valor total da venda, produtos, serviços durante aquele mês. Ou seja, é tudo que você conseguiu faturar, vender. Então, não se considera receitas extraordinárias. De repente, você vendeu um carro da empresa, se desfez de outro bem que gerou um recurso, não. É só realmente o que você faturou na empresa naturalmente, né? Fazendo o que você faz, o serviço que você sempre faz. Então, aí eu espero que o faturamento bruto de vocês em novembro seja excelente, mas a gente vai trabalhar para que os próximos sejam ainda melhores que o de novembro. E aí, a Ingrid vai explicar sobre os custos variáveis. Vou, até porque, como a Natasha falou, não sei se vocês sabem, mas a gente vai avaliar nesse mês, vai ser um indicador-chave no Brasil todo que está sendo usado, para a gente avaliar a produtividade de vocês. Então, em dezembro, quando a gente chegar em dezembro, a gente já vai pedir para vocês os indicadores. Quanto foi que vocês faturaram em novembro?
nesse mês. Então, vocês, como tá verdinho, vocês já podem ir se organizando e anotando para, eita, vai somando. Se por um acaso você não tem sistema, se por um acaso você tá no caderninho, não tem problema. Tá anotando por semana, quanto é que vocês estão faturando, a semana tá acabando. Então, vão observando. Anotem para vocês primeiro terem a base de quanto é que vocês estão faturando nesse mês, quantos são seus custos variáveis, porque a gente diz, a gente não quer custo fixo, a gente não quer saber de salário, a gente não quer saber do aluguel, ou de água, luz, energia, se você não for um salão de beleza, por exemplo. A gente quer saber o seu custo voltado para a sua produção, seu volume direto de venda, de serviço que você ofereceu, que foi vendido. Então, assim, naquele determinado período, que vai ser nesse mês, a gente quer saber quanto você gastou de matéria-prima, de comissão, por exemplo. Se você dá comissão para os seus funcionários, entra como custo variável. A taxinha do cartão de crédito, por exemplo. Você bota cartão de crédito. Tem gente que acha que taxa de cartão de crédito é fixo, porque é aquele 1%, 1,5% por mês. Quer dizer, por compra. Porém, não. Se tiver uma compra e você pagar, e ele comer R$1, por exemplo, ok. Mas se 10 pessoas, 20 pessoas fizerem aquela mesma compra, vai pegar o quê? Vai pegar 10, R$20 do seu faturamento. Então, essa parte, esses 10, R$20 que a maquininha pegou, entra como custo variável e é o que a gente quer saber também. Então, seria basicamente isso. Agora, se for um salão de beleza, aí que é aquela coisa, água e luz a gente utiliza muito, ele entra como variável, porém só salão. O resto dos segmentos não entra como salão de beleza. A gente tem até essa tabelinha, um Excel, para caso alguém ainda não esteja claro a diferença de custo fixo para custo variável, ela é bem levezinha. A gente pode mandar até um print, qualquer coisa para vocês terem noção do que seria custo variável. Massa, Sandra, eu vou pedir para a Natasha mandar para você. Aí tem comissão por venda, comissão de venda, imposto sobre venda, ICMS, PIS, COFINS, entra tudo como custo variável. Custo do produto, serviço, matéria-prima, aquisição de produtos, insumos, embalagem para você colocar, pronto, Leonardo mesmo, no seu restaurante, a embalagem que você bota entra também como sacola plástica, entra também. Então, taxa de cartão de crédito, como já disse, e, por exemplo, frete. Se você cobra frete, o valor do frete também entraria. Tudo voltado para a venda, tudo voltado para a produção. E é muito importante vocês saberem a diferença desse do fixo, para vocês utilizarem. E assim, se vocês fizerem agora para esse mês, espero que vocês já fiquem acostumados e fazer no próximo mês, no próximo mês, no próximo mês, e isso vira um hábito e vira um costume, que esse é o objetivo da gente. Silvia levantou a mão. Pode falar, Silvia. Só uma dúvida, já que está falando disso aí. Por exemplo, eu tenho os funcionários fixos, certo? Mas eu tenho meus profissionais de saúde que trabalham com produtividade. Aí, no caso, isso aí entraria como o variável, já Sim. que varia... Isso, perfeitamente. Perfeitamente. A produtividade, comissão, bônus, tudo entraria como variável. Aí, vamos dizer, se um funcionário recebeu R$100 a mais, um médico ou outro trabalhou muito mais, recebeu 500, isso entraria como variável. Porque o fixo dele é o trabalho, é o salário, perdão. A dúvida da Silvia já entra aqui no último elemento, né, da nossa continha, que é pessoas ocupadas. Então, a gente vai trabalhar para dividir pelo número de pessoas ocupadas no final, né, o faturamento bruto, menos os custos variáveis, dividido pelo número de pessoas ocupadas. E o que é que entra como pessoa ocupada? No caso, entra os sócios, proprietários, os familiares que estejam ocupados dentro da empresa, pessoas de férias, pessoas com licenças até 15 dias, profissionais da lei salão parceiro, que são aqueles que são meios dentro da empresa, o que não inclui estagiário, menor aprendiz, pessoal terceirizado de manutenção e reparação da empresa, prestadores de serviço com caracterização de não subordinação, que é o caso dos médicos aí que ela está trazendo, pessoas que estão em licença remunerada há mais de 15 dias, como é o caso da licença maternidade, então não entra com pessoas ocupadas, porque pessoas ocupadas são aquelas pessoas que trabalharam pelo menos 1 hora na empresa, de forma remunerada ou não, para ajudar e contribuir de alguma forma com a empresa. Então, se alguém por exemplo, você tem ali dentro da empresa uma prima que te ajuda com as redes sociais, todo final de semana ela entra, faz o planejamento de marketing, passa 3 horas por dia, cada semana, e aí você paga ela um valor. Então, oi, Ingrid, tu falou aqui, pode falar. Se tiver... Eu tinha perguntado com relação a essa parte de
estou pensando nessa parte do médico. Será que eles realmente eles não Se entrariam? ele for o prestador de serviço com características de não subordinação, um exemplo, ela tem lá uma manicure que ela só cede o espaço. Vou dar outra dica. Uma manicure que ela só cede o espaço, aluga sala, para que ela, dentro do salão, ela dá uma comissão X para o salão. Aquela manicure não entra exatamente na prestação de serviço, porque ela não é subordinada. De fato. Se ela for MEI, então, se ela estiver no salão, se ela for MEI contratada, ela entraria. Entraria. No caso do médico, aí o médico está alugando está participando da sala. É isso que eu ia falar, Silvia. Silvia, os médicos que estão contigo, que estão certinho com o plano de saúde e tudo mais, eles entram. Agora, aqueles que tu tá alugando a sala, não entraria. Não conta com ela, porque o aluguel é a parte. Então, assim, ela não está entrando como não está ajudando na clínica, como pessoa ocupada. E como pessoa que ela possa dizer, quando a gente fala de ocupado, assim, aquele médico está, de fato, fazendo parte da equipe. Ele faz parte, por exemplo, é um consultório odontológico. Duas pessoas do consultório alugam, 2 psicólogas também, por exemplo, elas alugam. Elas só dividem, cada uma manda em si, e aquilo ali não é uma clínica que tem uma gestão por trás, aí cada uma é responsável pela parte delas. Mas se for as duas juntas, como sócia, dividir no final o valor de tudo, aí sim, está numa característica de sociedade, está numa característica de subordinação, e aí sim ela entra para a pessoa ocupada. Se cada um está só usando só o espaço e pagando, isso é um recurso que ela está tendo a mais, que no caso vai entrar para os custos, para o faturamento dela bruto. Tá certo? Fala, Silvia. Vê só, que lá tem 3 perfis diferentes. Eu tenho um pessoal que a gente faz RPA, certo? Que esse aí entraria, né? Eles estão, no caso... Tá meio baixo para mim. Mas eu tenho esse pessoal que tem aluguel, que a gente teria que... Mas eu tenho que atendem particular, que na verdade eles atendem particular. E eles não fazem mas a gente faz o pagamento para eles do valor, né, que eles atenderam. Então, o que paga... O que você paga... Depois a Ingrid vai te passar direitinho, eu posso até mandar um áudio só para finalizar aqui para todo mundo, mas assim, o primeiro que paga o aluguel não entra. Não entra. Se faz parte da sua equipe. E entra. Vocês dois estão num acordo, realmente ele é um prestador de serviço de vocês, assim, como se fosse uma pessoa que trabalha mais de 1 hora dentro da empresa, aí entra como pessoa ocupada, tá certo? Mas aí a Ingrid vai tirar mais algumas... Eu explico direitinho. Qualquer coisa eu também posso gravar um áudio e depois encaminhar para a Ingrid, tá bom? E aí a gente está encerrando o encontro de hoje, finalmente aí, e aí eu quero agradecer a cada um que ficou. Realmente é um pouco cansativo quando é assim à noite, mas a gente só vai ter 3 encontros desse tipo. Então, o primeiro já foi, eu aposto que ficou muito conhecimento. Agradeço a cada um de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vamos estar aí ao longo da semana à disposição. Então, quer material, a gente vai enviar material. Vou mandar um vídeo super bacana no grupo que a gente vai criar sobre gestão de indicadores, que ele é uma animação bem interessante para vocês assistirem, já colocarem em prática. Eu achei muito legal a interatividade aí. Adorei. E aí eu vou deixar vocês descansarem, porque a semana está só começando, a gente está na metade da semana, está bem puxada. A Ingrid quer falar mais alguma coisa, que quiser comentar. Queria só avisar que provavelmente o próximo encontro da gente tá para ser entre o dia 15 e 16 de dezembro. A gente vai confirmar, mas eu acho que vai ser uma quarta ou quinta-feira. Vocês preferem quarta ou quinta? Só para saber. Assim, quarta ou quinta? Tanto faz? Quarta, ok. Eu quarta. Quarta, pronto. Então a gente faz no dia 15. A gente faz no dia 15. A gente coloca também no grupo, de repente. A gente pode colocar no grupo, para vocês escolherem. Mas qualquer coisa a gente faz na quarta-feira, sem problema. Mesmo horário. Vai ser até mais rápido o próximo encontro, porque você já vai se conhecer, então não vai precisar mais dessa interação toda. É isso, quero agradecer por vocês estarem aqui com a gente até agora. Vou pedir para, se possível, abrirem a câmera, porque a gente vai tirar um printzinho, vai tirar uma foto de todo mundo que está aqui. Ó, o Rivaldo já... já foto. Ele já está participando. Silvia, se quiser, viu? Não se sinta pressionada, mas se quiser, a gente vai tirar a foto. Aí, a vocês.
1, 2, 3 e já. A Silvia apareceu. 1, 2, 3 e já. 1, 2, espera aí. Outra, aí, terminou? Terminei. Muito obrigada. Nós temos aí no Black Friday. Parabéns por estarem aí inovando. Estou super feliz aí com a colaboração de cada um. Tchau. Obrigada, gente. Obrigado. Tchau. Foi um prazer estar com vocês. Tchau. Até a próxima. Boa noite e até. Boa noite. Tchau.